Eu tenho 32 anos e nos últimos anos eu comecei a perceber uma coisa que eu não posso mais viver só no improviso. Por muito tempo eu achei que liberdade era viajar, ganhar em euro, poder ir para onde eu quero e realmente isso soa muito legal, muito libertador. Mas no final de contas não é exatamente o que significa liberdade. Mas depois dos 30 anos mais ou menos eu comecei a notar uma coisa. Essa coisa de sempre estar recomeçando, sempre estar iniciando tudo desde o começo, essa sensação de nunca criar raízes, de começar uma vida de verdade, isso começou a me incomodar. Mas depois dos 30 anos eu comecei a ver o outro lado, a distância da família, a solidão, a sensação de sempre estar recomeçando, de estar vivendo experiências que sim, são muito boas, mas sem a sensação de estar realmente construindo algo concreto. Hoje eu trabalho na Europa, vivo em um camping e estou tentando construir, planejar algo que seja financeiramente viável para mim e que seja realista. Não é uma vida perfeita, não é um método, não é nada coach. É algo real, é algo que eu vivo e que eu estou tentando mostrar para vocês, passar para vocês. Porque não é exatamente sobre o que eu vivo, mas sim sobre mentalidade. Quando eu analiso tudo de fora, eu acabo vendo que é mais sobre mentalidade, sobre a forma que você leva a sua vida, do que exatamente sobre o quanto você ganha ou o trabalho que você faz. É só a minha realidade. Talvez se você também precise se reorganizar, talvez esse vídeo faça sentido para você e te ajude. Eu parei de romantizar a liberdade. Antes eu achava que liberdade era poder viajar, poder ir para o país que eu quisesse, fazer o que eu quisesse, como esses tantos youtubers e pessoas que a gente vê na internet hoje em dia. E hoje eu vejo e encaro isso de forma mais diferente. Eu vejo que a liberdade, na verdade, ela é a opção. Ela é eu escolher ficar, eu escolher sair, e eu poder decidir o meu próprio futuro, o que eu quero fazer. Uma das coisas é que a liberdade ela aparece para quem vê de fora, principalmente as pessoas que vivem em outros países, que você poder ganhar em euro, você poder comprar o iPhone mais novo, você poder comer as comidas que você quiser, ela vai te trazer, isso no caso, vai te trazer a felicidade que você procura, vai te trazer aquilo que você não podia ter. Sendo que na verdade, vindo de alguém que mora há 7 anos na Europa, que ganha em euro há 7 anos, não é isso que acontece. Muitas vezes eu me via, por exemplo, preso na Irlanda, que eu vivi em torno de 5 anos, em que eu tinha tudo isso. Eu tinha um carro que era bom para os padrões que eu poderia ter no Brasil. Eu tinha um emprego que era muito bom. Eu podia viajar. Literalmente, eu dirigia, eu e minha namorada, a gente ia para o aeroporto dirigindo, deixava o carro no estacionamento, pegava um avião, ia para a Itália, ia para a Espanha, ia para a França, fazia o que a gente quisesse. Mas ao mesmo tempo eu ainda me sentia preso, eu sentia que isso não... Eu sentia que eu estava preso. Afinal de contas, eu ainda estava no emprego, das 9 às 5, eu só tinha 30 dias de férias por ano, eu não tinha escolha. Eu era um prisioneiro em uma cela em que eu poderia escolher os cantos que eu poderia me movimentar, mas eu nunca poderia realmente sair dessa cela. Agora eu quero falar para vocês de uma parte que ela não é um glamour, mas é uma estratégia que eu e a minha namorada decidimos levar a nossa vida. Como eu falei para vocês, a gente percebeu que a gente estava trancado a um estilo de vida que muitos chamam e realmente é a corrida dos ratos. Então a gente não queria mais ficar trabalhando das 9 às 5, ter só um mês de trabalho, a gente queria aproveitar a nossa vida porque a gente tinha essa sensação de que, poxa, hoje que a gente é jovem, que a gente tem força, vitalidade, a gente pode explorar, a gente pode fazer muitas coisas que a gente quer.
E se a gente não fazer isso hoje, a gente vai acabar deixando isso escapar pelas nossas mãos. Então a gente decidiu a viver por temporadas. A minha namorada teve uma ideia que era entrar no setor de hospitalidade na Europa, que é muito comum em alguns países você trabalhar por temporadas. Então você trabalha, como por exemplo o ano passado, a gente trabalhou na Islândia e esse ano a gente está trabalhando na França. Então a gente tem uma vida simples, uma vida tranquila, a gente não tem luxo, a gente não tem estabilidade. Então ao mesmo tempo a gente ganha bem, a gente ganha em euro, mas a gente tem que abrir mão de outras coisas. E tudo isso acaba se resumindo a você decidir sobre o que você quer abrir mão ou não. Para mim, faz sentido, e eu decidi, fazia sentido, tanto ela como eu, a gente não ter essa vida padrão que todo mundo leva, a gente queria passar mais tempo de férias. Então o que a gente pensou? Vamos trabalhar 8 meses no ano e tirar outros 4 meses de férias. Desses 8 meses que a gente trabalha, a gente precisa economizar o máximo possível. Como a gente vai economizar o máximo possível? Vai ser trabalhando no setor de hospitalidade, porque geralmente na Europa o setor de hospitalidade ele te dá a possibilidade de ter um emprego com um aluguel incluído, que é o maior gasto que alguém pode ter na Europa, é o aluguel. Então a gente economiza no aluguel. Aqui na França a gente não ganha um salário grande, a gente não ganha um salário anormal, a gente ganha um salário dentro da média. Só que a diferença é que a gente não gasta 600, 700 euros cada um no nosso aluguel. Mas isso tem os seus trade-offs, isso tem as suas trocas. Ao mesmo tempo, a gente olha um para o outro muitas vezes e pensa, poxa, eu queria ter a minha casa, eu queria poder ter um pet, ter um gato, ter um cachorro, eu queria poder ver a minha mãe, ver o meu irmão mais vezes ao ano. E a gente não pode fazer isso. Porém, no final das contas, quando a gente começa a analisar, para a gente, nesse momento da vida, tá fazendo mais sentido porque, pelo menos para mim, é a época que eu consegui juntar a maior quantidade de dinheiro, investir esse dinheiro para daqui 5, 6, 7, 8 anos ter um futuro melhor. Depois dos 30, o dinheiro, ele, para mim pelo menos, ele parou de deixar de ser uma opção e passou a ser tempo. Eu olhei para o meu calendário e comecei a pensar de forma realmente crua. Quantos carnavais eu tenho de vida? Quantos carnavais a minha mãe tem de vida? E eu vi que de duas uma, ou eu me sacrificava em um certo ponto para ter mais tempo com a minha família e mais tempo para mim, ou eu me contentava em ter a vida que todo mundo tinha, que é trabalhar, financiar uma casa, ficar 30, 20 anos pagando a casa, para depois se aposentar. E tem gente que inclusive se aposenta e nem sequer consegue usufruir da sua aposentadoria, porque acaba morrendo quando o tempo simplesmente não te dá a escolha. Então hoje para mim o dinheiro ele virou tempo. Eu sei que eu não vou ficar rico rápido, eu sei que eu não vou ficar milionário fazendo vídeo dark na internet, mas eu sei que ele pode se tornar algo que me dê liberdade se eu pensar e usar todo o meu tempo de forma inteligente. Então, apesar de morar fora me ajudar a ganhar dinheiro, também me deixou longe da minha família, me deixou longe da minha filha, do meu irmão, longe da minha casa. Isso tem um impacto em você, por mais que você ache que não tenha, por mais que você ache, porque quando você está aí na sua realidade e você vê vídeos como você está vendo o meu vídeo, parece que tudo é bom, parece que tudo é incrível, mas no final das contas, quando você vive, você vê que a realidade é diferente. Então o que eu estou tentando construir? Eu já sei que dificilmente eu vou ficar rico ao longo da minha vida.
Então eu estou tentando construir uma liberdade onde eu tenha a escolha de poder fazer o que eu quero, de escolher ficar e viajar ou não, trabalhar em tal lugar ou não. Antes eu vivia um paradigma na minha vida que era: eu queria estar no Brasil, vivendo no Brasil, ganhando em reais e ajudando a minha filha, ou estando próximo da minha filha quando ela tivesse 13 anos. Ela vai fazer 10 agora em julho. Isso seriam 3 anos. Eu passei muito tempo lutando comigo mesmo e me sentindo mal e colocando uma pressão em cima de mim. Eu me sentia mal por essa pressão que eu colocava em cima de mim. Porque em 3 anos eu tinha que estar pronto, eu tinha que estar com o meu plano pronto. E eu passei a aceitar que talvez eu não possa fazer isso. Talvez a contribuição que eu possa fazer, talvez a melhor coisa que eu possa fazer é dar o apoio financeiro e emocional para ela, estando aqui. E quando ela possa vir para perto de mim, ela venha. Mas não tomar uma atitude precipitada, voltar para o Brasil e não pagar o colégio dela, que são 12 mil reais por ano. Então, eu ainda, apesar de estar nos meus 30 e muita gente idealizar que aos 30 você já tem que ter a sua vida resolvida, você já tem que ter a sua vida pensada financeiramente, emocionalmente, eu ainda estou no processo, eu ainda estou tentando descobrir o que vai fazer melhor para mim e para minha filha, para minha mãe, para minha namorada. Porque no final de contas, se você não pensar em você, se você não pensar como você vai se sentir, isso prejudica também as pessoas em volta de você. Porque se você não está bem, as pessoas em volta de você não vão estar bem. Eu não sei como você leva. Talvez você nem tenha 30 anos ainda e você esteja vendo esse vídeo, que é muito bom. Se você nem tem 30 anos e ainda está vendo esse vídeo, significa que você já está pensando na frente. Significa que você, mesmo com seus 19, 20 e poucos anos, já está pensando em progresso, em desenvolvimento pessoal, em autoconhecimento. O que quem dera eu tivesse pensando quando eu tinha os meus 20. Deixa aqui nos comentários qual é o melhor equilíbrio que você achou para você. Entre o trabalhar, entre o juntar dinheiro, entre o cuidar da família, porque muitos de nós nos cobramos de forma muito dura, muito cruel, nos sacrificando, enquanto outras pessoas pensam mais nelas mesmas. E é uma realidade muito difícil, é uma situação complicada para um entender o outro. E talvez seja muito mais fácil a gente se entender desse jeito, para que a gente possa compartilhar essas ideias, sabe? Porque muitas vezes alguém que está aí do outro lado do Brasil, do outro lado do mundo, possa me passar uma visão que eu não tenha do mundo hoje.